Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos prepara para fazermos deste dia o melhor dia das nossas vidas até então. E eu quero ler para você aqui a passagem de Ezequiel 37, do 3 ao 8, que diz assim, ó. Então ele me indagou, ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó Yahvé soberano, só tu sabes. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Olha só, aqui nós vemos uma situação terrível. Uma situação que não havia o que ser feito aos olhos naturais. Então o Senhor falou, podem reviver esses ossos? E o profeta disse, o senhor que sabe, o senhor falar que é possível, eu acredito, eu estou junto, então profetiza. Então muitas vezes nós estamos vivendo numa situação que parece estar morta. E o que sai da nossa boca? Quais palavras estão saindo para que essa situação seja mudada, ou será que seja mantida aquela sequidão, aquela escassez, aquela desgraça, aquela morte, né? Então profetiza. Profetiza sobre aquilo que aparentemente está morto. Profetiza sobre os ossos secos. Profetiza sobre esse coração que está amargurado, está fechado. Profetiza sobre esse casamento que está morto. Profetiza sobre essa saúde que aos olhos naturais não tem solução. Então, esses ossos podem? Só tu sabes, Senhor. O Senhor que sabe. O Senhor falou que dá, eu acredito. Então profetiza. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos convivendo com um deserto cheio de ossos. Estamos passando, olhando, olha quantos ossos. Estamos convivendo com um relacionamento frio, um relacionamento desagradável. E todas as oportunidades que eu tenho de falar alguma coisa, eu falo, isso não muda mesmo, daí não tem jeito mesmo, tem que abandonar mesmo, eu não aguento mais, e isso daí não vai mudar, e etc, etc, etc. Mas por que ao invés de profetizar coisas terríveis, por que eu já não faço como o Senhor? Diante da sequidão, diante dos ossos secos, diante da morte, o Senhor fala, profetiza. Profetiza a carne, profetiza os tendões, profetiza a pele, profetiza a restauração. Então use as suas palavras para crescimento, para construção de alguma coisa, e não para destruição daquilo. Então profetiza a vida. Profetiza cura, profetiza restauração, profetiza energia, vigor. Não fale, nós não vemos aqui o Senhor falou, fala com os ossos aí. Não. Ele profetizou sobre os ossos. Ele declarou sobre os ossos. Ele não falou da morte, não falou do problema, não falou da sequidão. Ele falou a solução. Profetizou ossos unidos, carne, tendões, vida.
Então, ao invés de nós ficarmos falando problema, porque o meu casamento está assim, minha vida financeira está assado, a minha saúde, nada na minha vida tá dando certo, eu tenho um dedo podre, as coisas não fluem na minha vida, eu sou burro, eu sou incompetente, a minha vida é uma bagunça. Por que ao invés de declarar esse tipo de coisa no mundo espiritual, eu não declaro as coisas certas? Eu não falo com o problema. Eu não aceito mais essa angústia, eu não aceito mais essa derrota, eu não aceito mais as coisas travadas na minha vida. Por que nós não nos levantamos de verdade e nos colocamos realmente como autoridades contra essa situação? Eu não vou mais viver essa sequidão, essa vida humilhante. Eu não vou mais viver essa situação no meu relacionamento, essa coisa pesada. Eu vou me posicionar. Eu não vou mais ficar buscando ter razão nas coisas, mas eu vou buscar a paz, eu vou buscar viver a palavra, eu vou agir diferente. Eu vou me levantar. Então profetiza sobre essa situação, sobre esses ossos, sobre esse casamento, esse relacionamento com os filhos, a saúde, a vida financeira, aquele problema emocional. Profetiza contra isso. Profetiza que isso seja restaurado. Profetiza. Isso pode reviver? O Senhor crê que pode, mas eu creio. O Senhor sabe que é possível, mas eu acredito nisso. O Senhor disse, profetize então. E eu estou falando o quê? Eu estou seguindo, o Senhor que sabe. Só tu sabes, Senhor. Eu acredito. Ou não, até respeito o Senhor, mas nesse caso não funciona. Não vai funcionar. Então profetiza a coisa certa, use a sua língua, a sua palavra, para juntar esses ossos. Para que haja um rebuliço nessa situação. Então haja com fé, haja com disciplina, haja com força, haja com determinação. O que você quer? Vai continuar aceitando uma vida em áreas da sua vida que você simplesmente se conforma com isso? Vai aceitar a humilhação? Vai aceitar a perda, a derrota? Não. Não deve ser assim. Não deve ser assim na vida de um cristão, de uma pessoa que carrega o nome do Senhor. O Senhor veio para nos dar vida abundante, vida próspera, vida feliz, vida de resultados. E não simplesmente uma vida que passa e vai vivendo, e ouve a palavra, vai na igreja, assiste o programa e a vida está a mesma coisa. Não. Eu sempre digo isso. A palavra é a única coisa que muda a vida de uma pessoa. É somente pela palavra que você tem coragem de pedir um perdão, de você confessar algo. É somente pela palavra que você tem coragem de arriscar numa situação. É somente pela palavra que você vai sair daqueles velhos hábitos, da mentira, da falsidade, da pornografia, da mentira, do adultério. É somente a palavra, nada muda o caráter de uma pessoa se não for através da palavra de algo maior. Então creia na palavra, creia que é possível que esses ossos sejam restaurados. Creia porque Deus quer fazer. Ele pergunta para mim, pergunta para você, qual a resposta que nós damos? Esses ossos podem reviver? Essa situação pode ser mudada? Essa situação pode ser restaurada? O que nós respondemos? Pode, Senhor. Pode, com a sua ajuda pode. Com a sua força pode. Com a sua graça pode. Como é que nós respondemos ao Senhor? Então profetiza a coisa certa. Não olhe para aquele marido difícil, para aquele filho complicado, para aquele diagnóstico que diz as piores coisas, para aquela ameaça judicial. Não olhe para isso, olhe para o Senhor, declare a coisa certa. Quantas centenas de testemunhos que nós já ouvimos sobre isso? A pessoa mudou a maneira dela de reagir às coisas, de pensar, de falar, de declarar. E os resultados foram mudando. O casamento foi mudando, os resultados foram, as portas foram abertas, a empresa começou a fluir de uma forma diferente. Ao invés de ser aquela pessoa resignada, passiva, que aceitava todas as derrotas, ela começou a se levantar, ela começou a se posicionar e os resultados começaram a vir, porque o Senhor espera a nossa atitude, o nosso passo de fé. Porque o problema não é se Ele pode fazer, o problema é se eu acredito. Essa é a questão. Deus pode fazer, mas eu acredito.
Então creia na palavra e faça a sua parte. Em nome de Jesus, Ele quer fazer. Esses ossos podem reviver? Só Tu sabes, Senhor. Então, Ele quer fazer. Então, dê condições para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Sua presença, meu Pai. Mais uma vez nós Te agradecemos pela vida, pelas oportunidades, pelas vitórias, pelas conquistas, porque nós declaramos, meu Pai, nós cremos que ossos, meu Pai, que em situações que parecem mortas, já estão restauradas, já estão mudadas, transformadas pela nossa fé. Eu peço, meu Deus, que cada um transforme o seu modo de falar, o seu caráter, o seu estilo de vida, e que o Senhor possa levantar pessoas, meu Pai, que realmente creem na palavra, porque nós sabemos, meu Pai, que se nada mudar, nada mudará. Mas quando nós mudamos, damos passos de fé, mudamos a nossa mentalidade, mudamos a nossa postura, o Senhor tem condições de operar de uma forma diferente. Quando nós nos levantamos e não aceitamos mais a derrota, as desgraças, as amarguras, as situações como elas se apresentam diante de nós podemos viver coisas diferentes. Então eu peço, meu Pai, sabedoria, equilíbrio, uma postura corajosa de cada um, meu Deus, para que declaremos, meu Pai, as palavras corretas, aquela restauração dos ossos, da pele, dos músculos, dos tendões, de tudo, meu Pai, sendo restaurado em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Nós Te amamos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.